meus queridos, nós estamos dando continuidade na leitura do livro O Poder do Agora. Convido vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, deixem um like, deixem seus comentários também, né? Se vocês pensarem em alguma coisa diferente do que aquilo que eu estou trazendo de comentários aqui, deixem comentários, tá bem? Estamos no capítulo 9, o título desse capítulo 9 é Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz, né? Então, nós estamos na quarta parte deste capítulo 9, cujo título é A Impermanência e os Ciclos da Vida. Vamos acompanhar? Enquanto permanecermos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir, entre aspas, de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Esta é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida, de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações. E também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracassos quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem que permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Na verdade, o ciclo ascendente, seja bom, ou o ciclo descendente, seja ruim, a não ser... desculpa, vou retomar um pouquinho. Não é verdade, tá? Corrigindo. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e que o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem que ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas
fracassam, entre aspas, mas cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Todas as formas são impermanentes. E a gente quer que tudo seja para sempre, né? Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à sua situação de vida. Nossa energia física está sujeita a ciclos, não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos, e dentro dele pode haver ciclos longos e curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta entre os ciclos de baixa energia, que são fundamentais. A luta contra os ciclos de baixa energia, muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Olha só, né? Às vezes a gente, por exemplo, gosta muito de fazer uma coisa e faz, mas às vezes a gente começa a fazer por horas extensas, sem ter um tempo, sem se permitir o tempo da alimentação, sem se permitir o tempo do repouso. O que acontece, né? Quando a energia está baixando, ainda assim nós continuamos e nós não percebemos que as pausas são necessárias, né? Que o silêncio é necessário, que os momentos de reflexões são também importantes e que tá tudo bem fazer uma pausa e retomar no dia seguinte, algumas horas depois, né? Então, esse ciclo de energia, a arte nos traz isso, né? Que muitas vezes a gente começa uma obra e a gente não termina ela no mesmo dia, a gente vai por horas, por dias, às vezes até por meses. Monet levava anos trabalhando na mesma obra. Dizem que tem um quadro das ninféias que ele levou 3 anos trabalhando naquela pintura. Magnífica, não é? Então, ele teve os períodos de interromper, de começar outros trabalhos, de refletir, de descansar. Então, a arte nos convida a esse respeito ao material, que às vezes o próprio material precisa do tempo de secagem, né, numa pintura a óleo, para poder receber uma outra camada. E a gente precisa saber fazer esses ciclos, né, de começar, de recomeçar, de pausar, de mudar a direção, de entender, às vezes a nossa visão da coisa muda, a gente planejou fazer de um jeito, quando começa a fazer já começa a sentir que não é por aí, que o caminho é outro. Então isso são aprendizados que a arte nos dá, né? E aqui então ele está falando, enquanto estamos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isto torna difícil ou impossível para nós aceitarmos o ciclo de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle como uma medida autoprotetora e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central do seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer.
A impermanência também é um ponto central do ensinamento de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e as ferrugens arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância, entre aspas, boas, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A nossa condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz ou a lua de mel se transforma no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes e adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. E no início isso lhe deu um sentido feliz do eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos, né? Então, o conhecimento de que nós não somos o corpo, nós temos um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito eterno, imortal, que se utiliza de um corpo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que eu achei bastante intensa. Assistam de novo, escutem de novo, se vocês ficaram com alguma dúvida. Deixe um like, deixe um comentário, continuem seguindo este canal Porto Amor. Um abraço a todos.